Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre as vacinas, a gente já falou, né, sobre todos os agentes causadores de doenças, né, as bactérias, os vírus, os vermes, e é importante a gente saber que eles estão em toda parte, tá? No ar, no solo, na água, até mesmo no nosso corpo. E a gente está em permanente contato com grande quantidade de bactérias, vírus, vermes, que eles podem nos causar doenças. Mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver que nem sempre a gente fica doente, né? A gente não fica doente o tempo todo. E por que isso acontece? Porque na maior parte do tempo, o nosso corpo ele é capaz de se defender dos agentes infecciosos. Então, a resistência é a capacidade que o corpo tem de usar as nossas defesas corporais para evitar os danos e as doenças. E a gente tem dois tipos de resistência. A gente tem a resistência inespecífica e a resistência específica. A resistência inespecífica, ou também chamada de defesa inata, elas estão presentes desde quando a gente nasce, tá? E inclui os mecanismos que propiciam a proteção imediata. Só que há uma proteção geral contra a invasão, né, de um grande número de patógenos. Patógenos é doença, tá, pessoal? E tem também a resistência específica, ou também chamada de imunidade. Essa a gente desenvolve, tá? E para a gente desenvolver, a gente tem que ter contato com um invasor específico. Então, diferente, né, da resistência inespecífica, a resistência específica ela é uma resposta tardia, ela demora um pouco. Por quê? Porque ela envolve a ativação de linfócitos específicos para poder combater um invasor específico. Então, na defesa inespecífica ou na resistência inespecífica ou defesa inata, a primeira linha de defesa do nosso corpo inclui a pele e as mucosas, né? Por quê? A pele, ela forma uma barreira física contra a entrada dos agentes biológicos e químicos que são estranhos ao organismo. Agora, caso essa barreira seja rompida, né, e os agentes estranhos consigam penetrar no organismo, aí sim entra em ação as células presentes no sangue, que vão constituir a nossa segunda linha de defesa. Então, vocês podem ver na foto aí, ó, é uma pele, tá, que sofreu um tipo de dano. Então, algumas células, como alguns tipos de leucócitos são células de defesa, tá? E elas estão presentes no sangue. Então, quando essas células elas recebem algum sinal, né, de que algum agente estranho entrou no organismo, essas células vão até o lugar, né, até o local que teve a ameaça, por meio da circulação sanguínea. Então, elas vão sair dos vasos sanguíneos, vão cercar ali o agente estranho e vai englobar, né, esse agente estranho para poder neutralizar o perigo, que nem está mostrando na foto aqui, ó, tá vendo? Aqui está o micro-organismo e aqui está o leucócito. O que o leucócito fez? Ele englobou a partícula estranha, tá? Ele fagocitou. Agora, na resistência específica ou imunidade, o que acontece? Algumas vezes, né, essa defesa que a gente tem geral do corpo, ela não é suficiente para poder proteger o organismo. Então, nesse caso, um outro tipo de leucócito entra em ação. Por quê? Esses leucócitos eles vão produzir anticorpos. Os anticorpos eles são substâncias que neutralizam e destroem, igual os leucócitos fazem lá. Só que os anticorpos eles agem, eles destroem um tipo específico de antígeno. Então, antígeno é qualquer substância ou micro-organismo que é estranho ao corpo. Então, o anticorpo, né, é substância que neutraliza e destrói tipos específicos de antígeno. E antígeno é qualquer substância ou micro-organismo que é estranho ao corpo. Como vocês podem ver na foto aqui, eles têm ligações específicas. Então, cada anticorpo se liga especificamente a um tipo de antígeno, tá? Vocês podem ver aqui, tá vendo? Anticorpo com um tipo de ligação. Esse anticorpo aqui não ligaria aqui,
tá? Então, ele é bem específico. Então, nessa resposta, né, que depende de anticorpos, a reação do organismo não é tão instantânea. Por quê? Para o corpo poder produzir essas substâncias, varia, né, de acordo com as características do antígeno, né, do agente causador da doença, e também com as condições de saúde da pessoa. Se a pessoa está com uma saúde ok, está com uma saúde em dia, essa produção pode ser mais rápida. Se a pessoa está mais caidinha, a saúde não está tão boa, a resposta pode ser mais lenta. Então, essa resposta ela pode levar dias. E por isso, em alguns casos, né, a pessoa ela pode até apresentar vários sintomas de alguma doença até ficar curada, tá? E depois que essa pessoa estiver curada, né, alguns anticorpos e algumas células que produziram os anticorpos, elas vão atuar como uma memória, né? Ela vai se lembrar desse agente causador da doença, ela vai se lembrar desse antígeno. Então, esses anticorpos, essas células, elas vão estar prontas para poder entrar em ação e reagir rápido caso entre em contato de novo com esse agente específico, tá? Esse mesmo agente que causou uma vez, tá? Ela vai criar uma memória. Então, para algumas doenças, essa memória ela permanece no organismo para o resto da vida. É por isso que tem algumas doenças que a gente só pega uma vez na vida, tá? Como, por exemplo, a catapora. Porque o seu corpo criou uma memória daquela doença, daquele agente causador da doença. Então, ela consegue combater rápido, tá? Por isso que você não desenvolve mais sintoma. Bom, as vacinas, né? Então, os cientistas, o que eles descobriram, né? Que é possível eles prepararem um organismo para que ele possa reagir com mais rapidez e eficiência quando ele entrar em contato com alguns agentes causadores de doença. Então, para vocês entenderem, geralmente as vacinas elas são compostas com os antígenos. Então, as vacinas elas são produzidas com o agente causador da doença. Só que algumas vezes eles estão mortos e outras vezes eles estão muito fracos. Ou seja, eles não são capazes de causar a doença, tá? Eles não são capazes de causar a doença. Mas o corpo, quando entra em contato mesmo com um antígeno morto ou enfraquecido, é o suficiente para ela produzir anticorpo, tá? E assim, ela vai formar a célula de memória. Então, caso o organismo ele entre em contato com o agente causador da doença, para qual ele já tomou a vacina, a resposta da célula de memória é muito mais rápida. Então, ela vai destruir o invasor e vai impedir o avanço da doença, tá? Então, a vacina, ela é feita com o antígeno morto ou enfraquecido, tá? Bom, como que foi que descobriram, né, a vacina, né? Quem desenvolveu? Lá no século XVIII, esse cara que tá aqui, ó, chamado Edward Jenner, ele era um médico, né? E ele desenvolveu uma vacina antivariólica, né? Que é a primeira vacina que se tem registro. Então, não sei se vocês já ouviram falar, a varíola, ela era uma doença, assim, muito contagiosa, e ela era causada por um vírus que acometia, né, as pessoas lá no passado e ela causava muitas feridas, né, no corpo do doente e levava muitos deles à morte. Hoje a varíola ela é erradicada do planeta, tá? O último caso foi diagnosticado lá na África em 1977. Depois disso não teve mais, né? Não teve mais nenhum caso. E a varíola não tem cura. E também não tem tratamento. Por isso que a descoberta da vacina foi tão importante nessa época, né? E como esse cara descobriu? Eu vou contar para vocês. Vocês podem ver a foto aqui, né, do Edward Jenner aplicando alguma coisa em uma criança. Porque assim, o que ele percebeu? A varíola, ela afetava tanto humanos e também afetava o gado. Só que a varíola que afetava o gado, ela era um pouco mais leve.
Então, ele percebeu que as pessoas que ordenhavam, né, que trabalhavam com as vacas, elas tinham imunidade a essa doença, elas não ficavam doentes, elas não pegavam a varíola. Então, o que ele fez? Ele pegou uma mulher, né, que tinha pego essa varíola do gado, tá, que ela tinha desenvolvido uma forma mais branda da doença. Ele pegou uma agulha, colocou na mão dela onde estava a ferida e puncionou o pus da ferida. E foi lá e colocou esse pus na ferida na criança. A criança não desenvolveu a doença, tá? E passado um tempo, ele foi lá e pegou de uma pessoa que tinha varíola humana, né, que era uma forma mais grave da doença, e colocou na criança de novo. E a criança não desenvolveu a doença. E aí ele chegou à conclusão de que se a pessoa tivesse um contato prévio, né, tivesse um contato anterior com uma forma branda da doença, ela criaria imunidade, ela não desenvolveria a doença. Então, que ele pensou e ele começou a fazer isso. Ele acabou desenvolvendo, né, a primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola, que foi importantíssima, porque a varíola matou muita gente, tá? Então, foi assim que foi descoberta a primeira vacina, assim que foi desenvolvida a primeira vacina. Só que no começo, tá, pessoal, que hoje a gente sabe que a vacinação é importantíssima, mas lá no início, os benefícios, né, da vacinação, eles não eram de conhecimento, assim, de todo mundo. E as pessoas tinham muito medo, né, porque a população ela tinha medo de contrair a doença, né? Eles achavam um absurdo eu pegar o vírus e colocar e injetar em mim o vírus, entendeu? Eles achavam isso um absurdo. E eles tinham muito medo, né, de pegar a doença e morrer. Então, lá em 1904, foi feita uma campanha de vacinação no Brasil, que foi realizada pelo médico Oswaldo Cruz, né, que é aqui pertinho da gente, de São Luís do Paraitinga, e era uma campanha de vacinação, só que ninguém quis tomar. Então, ela foi realizada de um modo muito violento, né? A população ela foi obrigada a tomar vacina. Então, por causa dessa vacinação à força, aconteceu um marco histórico que ficou reconhecido como a revolta da vacina, tá? Porque as pessoas não queriam tomar vacina e elas foram obrigadas a tomar, tá? Hoje, né, existe um calendário nacional de vacinação e as pessoas vão espontaneamente, né, aos postinhos para poder tomar as vacinas. E depois que a vacinação ela foi adotada no país, algumas doenças elas foram erradicadas totalmente, tá? Como, por exemplo, a varíola e a poliomielite. A poliomielite é a paralisia infantil, tá? Então, essas doenças elas foram erradicadas do país. E algumas outras doenças, elas foram mantidas sob controle, né? Ainda tem, mas está tudo sob controle, é bem pouco. Aqui eu coloquei para vocês, só a título de curiosidade, tá? É o calendário vacinal do nascimento até os 4 anos, né? A criançada toma vacina pra caramba. Vocês podem ver aqui, é bastante vacina e é muito importante. Então, a gente pode concluir que a vacinação, ela é uma maneira de cuidado individual, né? Porque quando eu tomo vacina, eu estou cuidando de mim, né? Para eu não pegar a doença. Mas isso também interfere na saúde coletiva, né? Porque se eu sou vacinada, meu amigo é vacinado, o outro é vacinado e o outro é vacinado, isso vai impedir a propagação, né, das doenças. Então, o que eu queria conversar com vocês sobre vacina era isso, e eu coloquei aqui para vocês entenderem, né, porque agora a gente escuta muito falar de pandemia, para vocês entenderem a diferença, tá? Epidemia é quando uma doença ela se espalha rapidamente e atinge grande número de pessoas em uma região, tá? A pandemia
é quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta em um intervalo curto de tempo e afeta um grande número de pessoas, que foi o que aconteceu com o Covid, né? Em dezembro de 2019, foi o primeiro caso, e em março de 2020 já estava no mundo inteiro, tá? Por isso que é chamado pandemia. E endemia é quando a doença ela persiste por vários anos, só que afeta só uma região, tá? Ela é só em uma região. Então, essa é a diferença entre epidemia, pandemia e endemia. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o soro, tá? O soro são preparações feitas para serem introduzidas no organismo para ajudar a combater as substâncias estranhas ou os agentes causadores de doença. E ele é produzido com o sangue de algum animal de grande porte, como o cavalo, tá? Ele é vacinado previamente contra algum antígeno e parte do sangue do animal é extraído e processado em laboratório. E deles são isolados anticorpos de interesse. Então, os soros, eles já têm os anticorpos prontos, tá? Essa é a maior diferença do soro para a vacina. A vacina, ela faz você criar anticorpos. O soro, o anticorpo já está pronto, tá? Então, essa aplicação do soro em um paciente, ela é recomendada quando a substância estranha, né, o agente causador da doença, ele tem que ser combatido de modo rápido, porque os danos são imediatos. Como, por exemplo, em picada de escorpião, de aranha, de serpente, tá? O corpo não tem tempo para produzir o anticorpo, tá? Ele até produziria os próprios anticorpos, só que não ia acontecer no tempo certo para poder combater, tá? Não ia dar tempo, por isso que é usado o soro. E o soro, ele tem um anticorpo específico para cada situação. Por isso que quando alguém é picado por algum bicho, né, uma serpente, uma aranha, um escorpião, é importante saber qual foi a espécie do animal, para poder aplicar o soro certo, tá? O soro correto. Se eu não souber a espécie do animal, eu posso errar na hora de colocar o soro, tá? Então, por isso que é muito importante. E como eu acabei de falar, né, diferentemente das vacinas, os soros, eles não induzem a produção de células de memória. Então, se uma pessoa for picada pela segunda vez por uma serpente ou por um escorpião, por uma aranha, ela tem que tomar o soro de novo, tá? Ele não é igual à vacina, que você toma e você acaba ficando imune, tá? Ele não cria memória, porque o corpo ele não produziu. O soro já deu o anticorpo pronto para ele. Então, aqui tá a forma, né, como é feito o soro. Eles pegam o antígeno, né, o veneno, no caso, da serpente, aranha, escorpião, eles desidratam, tá? Eles vão desidratar. Aí, esse antígeno desidratado, ele é injetado no animal, né, no caso aqui é o cavalo. Aí espera o tempo necessário para que o animal produza os anticorpos. Lembrando que esse antígeno desidratado, ele seria o antígeno já enfraquecido, tá? Então, ele aguarda o tempo necessário, aí vai ser uma certa quantidade de sangue, ele é retirado do animal, e as duas frações que compõem o sangue, né, que o sangue ele é formado pelo plasma, pelos componentes celulares, eles são separados. Aí, a fração que tem os componentes celulares, eles voltam e são devolvidas ao animal. E aonde tem o plasma, que é onde tem o anticorpo, né, ele é processado em laboratório. Sendo processado em laboratório, eles fazem os testes, né, de controle, e aí tem o produto final, que é o soro. Esse processo todo leva em torno de 70 dias, tá? Aqui, coloquei de curiosidade para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, Vital Brasil, né? Ele foi um pesquisador brasileiro que liderou as pesquisas para a produção de soro. Foi ele que fabricou o primeiro soro antiofídico no país, lá em 1898. Soro antiofídico, o ofídico é de cobra, tá, pessoal? E ele também foi responsável
pela criação do Instituto Butantan, que agora eu tenho certeza que vocês estão ouvindo falar, né? Porque foi o Instituto Butantan que produziu a Coronavac, né? A vacina aí que está sendo aplicada aqui no Brasil. E o Instituto Butantan, ele foi fundado oficialmente em 1901, e também tem um outro instituto, que também foi ele que fundou lá em 1919, que chama o Instituto Vital Brasil, tá? E esses dois institutos, né, eles são instituições que até hoje eles ainda são referências, tá? Tanto na formação de pesquisadores, quanto na produção de medicamento, na divulgação do conhecimento científico no país, tá? Bom, o que eu queria conversar com vocês sobre vacina era isso, tá? Queria que vocês entendessem a importância da vacinação, né? Hoje em dia tem aquele movimento anti-vacina, então é muito importante vocês saberem a importância da vacinação, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima.